Vamos então para a aula 33, aplicando a teoria. E diz o seguinte: um automóvel passa pelo marco 12 quilômetros de uma estrada. Então olha só, ele me deu aqui na questão número 1, ele me deu primeiro, quando ele me diz um marco, quilômetro 12, ele me disse o quê? Ele me disse a posição que o móvel estava. Então marco 12 quilômetros, aí o que ele me disse? Quando o tempo era 7 horas, o tempo inicial 7 horas e 5 minutos. Aí, ele diz assim, ele passou às 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 20 minutos, pelo quilômetro 27. Então, a posição era 27 quilômetros, certo? Então, a pergunta é a seguinte: determinar para esse veículo, tá? Determinar para esse veículo. Primeiro, o intervalo de tempo em hora, tá? Decorrido entre a passagem do quilômetro 12 e o quilômetro 27. Então, qual é, questão A, o intervalo de tempo? Olha a diferença, uma coisa é um instante e outra coisa é o intervalo, ΔT, que é o transcorrer do tempo, tempo final menos tempo inicial. Ou seja, o ΔT será quanto tempo transcorreu? 7 horas e 20 minutos menos 7 horas e 5 minutos. 7 menos 7, 0 horas. 20 minutos menos 5 minutos, temos um ΔT de 15 minutos. Só que ele pediu, notem, resposta em horas. Como transforma de minuto para hora? Lembra? Eu vou usar aqui o método da unidade. 15 minutos. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar por 1 hora por 60 minutos. Lembra disso? 1 hora e 60 minutos são iguais. Então, se eu dividir um pelo outro, dá 1. Multiplicar por 1 não afeta o meu resultado. A conclusão, então, aqui, ó. Minuto corta com minuto. 15, dá para simplificar 15 em cima e 15 embaixo, vai dar quanto? 1/4 de hora, sobrou hora ali, então 1/4 de hora é a resposta do item A. Item B, qual é a variação de espaço que foi sofrida? Qual é a variação de espaço? O ΔS é o S final menos o S inicial, ou seja, o ΔS dará quanto? Posição final, 27 km. Posição inicial, 12 km. 27 menos 12 dará 15 km. Está aí, bem facilzinho. Então, 15 km. Segue. Próxima questão. O valor de sua velocidade V, supondo-se constante a velocidade. Como é que eu calculo a velocidade? ΔS por ΔT. Lembrando que agora a velocidade tem sempre o mesmo valor. Se ele andou 15 km, se deslocou 15 km em 1/4 de hora, ó, 1/4, ó, fração por fração, inverte, fica 4 sobre 1, 4 vezes 15, 60 km por hora. Está aí a velocidade em quilômetros por hora. Ele não me especificou uma unidade, então deixar em quilômetros por hora. Agora olha só. O marco quilométrico pelo qual passará em 7 horas e 40 minutos. 7 horas e 40 minutos. Tá? Então, observe o seguinte. 7 horas e 20 minutos ele estava aqui no 27, certo? Num tempo que eu vou chamar telinha, 7 horas e 40 minutos. Quanto tempo transcorreu de T a telinha? Transcorrerá quanto? 20 minutos. 20 minutos são quantas horas? 20 minutos é 20 minutos vezes 1 hora por 60 minutos. Ó, o que nós vamos fazer? Minuto cai fora, porque simplifica minuto por minuto, sobrou horas. Eu fiz a transformação. 0 simplifica com 0, 2/6 transcorreu 1/3
de hora. Quanto é o ΔS? Nota, eu estou fazendo um ΔT de 20 minutos, porque eu estou contando dessa posição aqui, ó, de 7 horas e 20 minutos, para 7 horas e 40 minutos. Por isso um ΔT, vou chamar ΔT' até esse tempo. Então transcorreu 1/3 de hora. Quanto ele andará a partir daqui? Quanto ele andará a partir daqui em 20 minutos, em 1/3 de horas? Ora, só pegar a velocidade e multiplicar pelo ΔT. Então o ΔS', por que linha? Porque eu inventei essa linguagem, podia ser qualquer outra linguagem. Inventei, tanto faz. Velocidade. Agora tem um detalhe, ó. Pegar aqui, ó, a mesma velocidade de antes, 60 km por hora, em quanto tempo? 1/3 de hora. Notem que deixando as unidades, tu jamais vai errar. Porque se eu botasse tempo em minuto, como é que minuto ia cortar com hora? Não tem como. Então nunca esqueça de transformar a unidade. Hora, corta com hora, 60 por 3, 20. E olha ali o que sobrou? Quilômetros. Então ΔS de 20 quilômetros. Tá aí. ΔS de 20 km a partir de onde? A partir do quilômetro 27. Se o ΔS', que é, vamos chamar assim, ó, eu chegarei a uma posição final S', menos eu sair da posição S. Até o livro chama, ali na correção dele, de S3 menos S2. Tanto faz, tanto faz. O importante é que se ele anda 20 km a partir do 27, ó, ele anda 20 km. A partir do 27, ó, menos 27, ele chegará à posição 47 km. Está aí a resposta da D. Tá? A D é posição que ele termina depois nas 7 horas e 40 minutos, 47. Vamos para a questão número 2. Muita atenção agora na questão número 2 da página 43. Tem dois tipos de situações. A primeira é se o móvel não tem tamanho físico, como a que nós acabamos de fazer. Aliás, a todas que nós fizemos até agora, os móveis não tinham tamanho físico. Mas o que vai acontecer? Na questão que nós vamos ver agora, e aí tu vai usar ela como padrão para todas as outras questões do teu livro que o móvel tiver tamanho. Diz assim, diz que tem um trem, e esse trem ele tem uma figura mostrando o trem tem um tamanho de 200 metros, tá? Tá aqui o trem. Ele está se movimentando com uma velocidade de 60 km por hora, tá ali constante, 60 km por hora, e ele vai atravessar uma ponte. Aí tu vai ver, o trem atravessando uma ponte, o trem atravessando um túnel, e essa ponte aqui, eu não vou saber desenhar a ponte, mas está aqui uma ponte que tem um comprimento L, tá? Um comprimento L. Ele diz que demora 1 minuto e 12 segundos para atravessar totalmente a ponte, tá? A pergunta é, como é que eu me organizo aí com esses tamanhos? Eu quero uma vez na vida fazer contigo, depois já vai saber automático o que tu deves fazer para todas as questões em que ele me der o tamanho do móvel. Olha só, eu vou colocar para a gente se organizar alguns pontos. Eu vou dizer que esse ponto 1 aqui é a parte de trás do trem, ponto 2 é a parte da frente do trem, ponto 3 é a parte do início da ponte e ponto 4 é o ponto do final da ponte. Tá vendo? Bom, nós vamos considerar o referencial inercial o solo. Então a ponte está aqui e a ponte continuará no mesmo lugar em relação ao solo. Está ali a ponte de comprimento L. Eu pergunto, para que o trem atravesse totalmente a ponte, que pontos devem estar juntos? Olha só, tá vendo o ponto 1 da parte de trás aqui? O ponto 1, tá aqui ó, ele tem que aparecer, o trem tem que ficar nesse local aqui assim. Vocês concordam comigo? Então, vamos lá, colocar novamente os pontos. Ponto 3, início da ponte. Ponto 4, final da ponte. Ponto 1, parte de trás do trem.
ponto 2, ponto final da parte da frente do trem para a parte de trás do trem. Tá ali. Então a pergunta é, quanto que cada ponto do trem andou até o trem atravessar toda a ponte ou todo o túnel? Olha onde ele estava, tá vendo? Olha onde ele estava. Ponto 1. Ele teve que vir aqui o ponto 1, 200 metros, e mais L. Ou o ponto 3, olha aqui o ponto 3, desculpa, o ponto 2, olha onde é que estava o ponto 2. O ponto 2 andou L e mais o tamanho do trem. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar nesse desenho é que sempre que o móvel tiver tamanho, o ΔS que tu vai usar é a soma de dois tamanhos, L1 mais L2. O que é L1? É o tamanho do móvel. É o tamanho do móvel. L2 será o quê? O tamanho, bom, aí do trem, da ponte, do túnel. Vamos botar aqui o tamanho da ponte. Então, sempre o que nós usaremos como ΔS? A soma de dois tamanhos. Tá? Então, no caso aqui, no meu problema, ele me deu que o ΔS, olha aqui o ΔS, ele me deu que o trem tinha 200 metros. E ele me deu que a ponte tinha um tamanho Lzão. Então, meu ΔS é 200 mais Lzão. Tá aqui. Então, não esqueça, eu sempre tenho que somar o tamanho do móvel com o que ele vai percorrer para achar o ΔS. Tranquilo? Bom, nós sabemos, olha só, ele me disse que o intervalo de tempo, foi dito, é de 1 minuto, ΔT, para atravessar a ponte. 1 minuto e 12 segundos. Ele quer saber quanto é que é o comprimento L da ponte. Ele não me diz a unidade, tá? Se é em quilômetros, se é em metro, eu posso fazer na unidade que eu quiser. Bom, a sugestão aqui, ó, nota aqui está quilômetro por hora, aqui está metro. Então esse 200 aqui tem que se ligar, é 200 metros. Aqui está 60 quilômetros. Aqui minuto, segundo, hora, está tudo misturado. Vamos uniformizar as unidades. Eu vou sugerir aqui, ó, 1 minuto, 60 segundos. 60 mais 12, ΔT de 72 segundos, então. Agora, velocidade. Aqui tu vai aprender uma malandragem interessante. 60 quilômetros por hora. Vamos transformar para metro por segundo? Como é que faz isso mesmo? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide, nunca esqueça, divide por 3,6. Então, metro por segundo. Agora, olha a malandragem. Eu não vou resolver 60 por 3,6. Vou deixar quieto ali. Ah, mas por quê? Ah, tu vai entender agora por quê. Porque o ΔS é a velocidade vezes o intervalo de tempo. A velocidade, olha só, nós vamos colocar em metros por segundo. 60 dividido por 3,6 metro por segundo vezes intervalo de tempo. Quanto? 72 segundos. Agora, vocês concordam comigo que 72 segundo corta com segundo sobra metro, 72 é múltiplo de 36. Então 72 será múltiplo de 3,6. 72 por 3,6 dá quanto? 72 por 36 daria 2. 72 por 3,6 vai dar 20. Então, ó, nota que eu não fiz isso aqui porque ia dar um número quebrado, com uma dízima periódica. Ia ficar terrível de fazer. Então a malandragem é fazer, esperar ver se não tem uma divisão melhor. 72 por 3,6 dá 20. Então o que sobrou aqui em cima? 60 metros vezes 20. Como é que eu faço 60 vezes 20? Fácil, né? 6 vezes 2. Quanto é que é 6 vezes 2? 12. Com mais 2 zeros. Então o ΔS dará 12 com mais 2 zeros. Beleza? 1.200 metros. Agora, 1.200 metros é a resposta? É o tamanho L da ponte? Não, ΔS sempre é a soma. Nota que isso aqui está em metros. Obrigatoriamente o L que eu tenho que botar também tem que ser em metros. Tá? E aqui também em metros. A não ser que eu converta aqui esse 200 para outra unidade. Agora, 1.200
metros é igual a 200 metros do trem mais L. Portanto, L, que é o tamanho da ponte, 1000 metros. Então, 1000 metros já é a resposta. Se tu quiseres passar para quilômetros, tudo bem. 1 quilômetro. Tá? Então, te espero no próximo vídeo. Aquele abraço!